Olá, meus amados irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero João Paiva. Estou trazendo hoje mais um vídeo de edificação, mais uma reflexão edificante para a nossa vida. Primeiro vídeo do ano de 2022, amém? Peço perdão desde já aos irmãos, porque passei um tempo ausente, sem postar, mas por conta do meu celular, que estava com defeito, e agora estou com um novo celular e estarei postando semanalmente os vídeos em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero trazer uma reflexão que está lá em João, capítulo de número 11. Os irmãos abrem as vossas Bíblias em João, capítulo de número 11, e vou falar sobre a história de Lázaro, a morte de Lázaro. É uma passagem bastante conhecida, muito pregada, e há muitas coisas a extrair nesta palavra, mas como é apenas uma reflexão para a edificação dos irmãos, para a nossa edificação e para a nossa caminhada, eu vou trazer aos irmãos os versos que me chamaram mais atenção nesta passagem, aquilo que o Espírito Santo tocou mais fortemente ao meu coração e aquilo que o Espírito Santo está me conduzindo a trazer. Mas nas pregações nós podemos extrair muita coisa interessante nesta passagem. O verso de número 2, vamos ler. João capítulo 11, versículo de número 2 diz: E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha-lhes enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Verso de número 5. Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Verso de número 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus, quando ouviu que Lázaro estava enfermo, quando Marta manda mensageiros para ir atrás de Jesus, para Jesus trazer a cura ao seu irmão, Jesus ainda fica 2 dias no lugar onde estava. Ele não parte de imediatamente ao encontro de Lázaro e da situação da família de Lázaro. Verso de número 7. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Jesus, sabendo que Lázaro estava enfermo, à beira da morte, numa situação de extrema emergência, Jesus ainda demora 2 dias no lugar onde estava e depois volta para a Judéia. Verso de número 17, para nós finalizarmos, diz: Chegando, pois, Jesus achou que já há 4 dias que estava na sepultura. Lázaro já estava há 4 dias na sepultura, estava morto há 4 dias quando Jesus chega na causa. Aos olhos de Marta, de Maria, da família de Lázaro e de todos aqueles que estavam ali a chorar por Lázaro, quando Jesus chega lá, e que Jesus também inclusive chora, demonstrando o quanto ele amava Lázaro e a família dele, pois era uma família que tinha intimidade com o Mestre, era uma família que o recebia bem. Jesus tinha prazer em estar naquela casa, porque aquela casa prestava uma verdadeira adoração ao Senhor, uma adoração em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que o Senhor ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aquela família era uma família de verdadeiros adoradores e Jesus amava aquela família. Jesus amava estar com aquela família. E a primeira reflexão que nós podemos extrair desta passagem é: como você está recebendo o Mestre na sua casa? Como a sua família está recebendo e valorizando a presença do Mestre dentro da sua casa? Como nós estamos prestando adoração ao Senhor Jesus? Será que é apenas por interesses próprios? Ou será que nós estamos o adorando verdadeiramente em espírito e em verdade? Como você e a sua família valorizam a presença do Mestre na sua casa? Será que vocês têm a noção? Será que vocês têm a convicção? Ou você como coluna da sua casa, como servo de Deus, passa esta noção para os seus familiares de quão importante é a presença de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família? Porque ali não é o homem, mas ali está o Senhor, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, e que morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Veja que nós somos tão pequenos, Jesus é tão grande, ele se despiu do trono da sua glória onde ele estava, ele era desde o princípio e todas as coisas foram criadas por conta dele, e nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Mas ele se despiu do seu trono, do seu reino, na qual ele estava ali desde o princípio para nos servir, para ser servo de todos, para nos mostrar e nos dar exemplo de como nós também devemos servir ao nosso próximo. Então veja que honra
é receber ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, até mesmo individualmente, quando nós estamos em oração, seja nós individualmente, ou seja, com a esposa, com o esposo, com um momento em família, uma oração em família, ali já é a presença de Deus no nosso lar. Mas será que nós estamos nos prostrando com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso ser na presença do Mestre, na presença do Rei? Será que assim como Marta fez, nós estamos ungindo com unguento, enxugando com os seus próprios cabelos? Isso quer falar aos nossos corações a respeito de humildade, a respeito de reverência, a respeito de reconhecer quem estava ali naquele momento com ela. Marta e a família de Lázaro, e Lázaro reconhece que quem estava ali com eles naquele momento não era um simples homem, mas era o Messias enviado por Deus, que iria morrer, redimir os pecados, e quem estava nele jamais morreria, e ainda que morresse, viveria, como o próprio Jesus fala para Marta. E Marta já tinha um certo discernimento, ela já tinha aprendido com as palavras de Jesus, porque quando Jesus pergunta se ela crê que Lázaro ressuscitaria, ela responde: sim, eu creio que ele ressuscitará no último dia, na ressurreição dos mortos. Mas Jesus não estava falando da ressurreição dos mortos. Jesus, ele diz sim, ele ressuscitará na ressurreição dos mortos, mas o que eu estou falando é que o mesmo que tem o poder para curar o seu irmão, ele está aqui, ele tem o poder também para ressuscitar o seu irmão e fazer ele reviver. Ela cria que Jesus poderia ter chegado antes e curado a Lázaro, mas a fé dela estava limitada apenas à cura. Ela não tinha a crença de que Jesus, que era o mesmo que podia curar o seu irmão, também é o mesmo que podia ressuscitar ele, ainda que ele estivesse morto. Às vezes nós limitamos a nossa fé e nós limitamos o poder de Deus. Nós cremos apenas que Jesus tem o poder para isso, isso e aquilo, mas nós não cremos que ele tem o poder além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Às vezes nós agimos desta maneira. Nós achamos que se Jesus estivesse no nosso tempo, na hora certa para nós, ou no tempo certo para nós, no tempo humano, no tempo do homem, o milagre poderia ser feito. Mas como Jesus está tardando e demorando, aí nós já não cremos que o milagre pode ser feito. Às vezes nós estamos desta maneira, mas nós não podemos limitar o poder de Deus, porque o poder de Deus vai além do que nós imaginamos ou pensamos. Deus quer fazer algo além, Deus quer fazer algo maior. O poder de Deus é ilimitado, ele é aquele que faz surgir do que não existe, ele faz tornar a existência. Nunca limite o poder de Deus na sua vida, nunca limite o sobrenatural de Deus, porque nós podemos achar que ele está demorando, mas não, é o momento certo para que o milagre seja perfeito. Uma coisa bastante interessante que eu também que o Espírito Santo também me trouxe o entendimento, é que Jesus amava Lázaro. E isto é testificado no verso de número 5, dizendo que Jesus amava a Maria, a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família. Mas ele demora 2 dias, primeiramente, no lugar onde ele estava. Depois ele ainda volta para a Judéia. E quando ele chega, Lázaro já está morto, faz 4 dias no sepulcro. Interessante se nós formos parar para pensar a compreensão que nós tiramos desta palavra, como é maravilhosa. O que nós podemos inserir é que o tempo de espera para que o nosso milagre chegue não mede o tamanho do amor de Deus por nós. Não mede o tamanho do amor de Deus pela nossa vida, pela nossa família. O tempo de espera para que o milagre aconteça não mede o tamanho do amor de Deus por você. Mas muitas das vezes é a medida do tamanho do milagre que Deus está para realizar. Porque quanto maior o tempo de espera, maior também é o milagre. Quanto mais você espera para que o milagre chegue, mais o milagre será perfeito. Porque o tempo de espera é Deus trabalhando, é Deus encaixando as coisas no seu lugar correto, é Deus cuidando de cada detalhe, é Deus formando os detalhes para que quando o milagre aconteça, o milagre seja perfeito, o milagre seja grandioso, o milagre seja cheio de maravilhas e detalhes, não para nos engrandecer e não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e da terra, do Deus que pode dar a cura, mas também pode ressuscitar. Jesus não chega no momento da cura porque ele iria fazer algo maior, e este algo maior seria a ressurreição de Lázaro. Muitas das vezes Deus não chega no tempo que nós achamos que ele vai chegar,
Deus não responde no momento em que nós precisamos que Ele responda, no momento de extrema urgência. Aquela família poderia até imaginar consigo mesmo, mas como é que Jesus nos ama? Como é que Jesus nos honra de se fazer presente no nosso lar, na nossa casa todos os dias? Jesus ama estar conosco. O Mestre ama estar na nossa presença e nós também assim o honramos. Mas quando nós chamamos numa situação de extrema emergência, ele não vem, ele tarda, ele volta para a Judéia, ele demora. Eles poderiam até imaginar isso consigo mesmo. Mas o momento de espera para que o milagre aconteça é para que o milagre seja perfeito, é para que o milagre seja grandioso, para que o nome de Deus seja glorificado e engrandecido através da sua vida, através da sua família, através do milagre que o Senhor está para realizar. Veja que através daquele milagre, uma multidão de pessoas passam a crer no Senhor Jesus, uma multidão de pessoas passa a testemunhar do poder de Jesus, uma multidão de pessoas passa a ser semeadores do poder de Deus, da palavra do Senhor e de que verdadeiramente Jesus é o Messias enviado por Deus. E aquele testemunho não serve apenas para aquele povo, para aquela geração, mas serve para todas as gerações futuras, porque fica registrado na palavra do Senhor. Ei, o seu milagre é para que muitos vejam e saibam que o Senhor é Deus e que o Senhor é Deus de milagre e que nada é impossível para Ele. Espere o tempo de Deus, pois o Senhor ele não tarde, ele não falha, mas ele chega no tempo certo, no tempo correto. O tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo agradável e é o tempo necessário para que o milagre seja grandioso, perfeito e para que ele tenha detalhes. Porque o que nós mais podemos observar nos milagres de Jesus é a perfeição dos detalhes, é que em cada detalhe o Senhor tem cuidado de nós, em cada detalhe o Senhor tem demonstrado o seu poder. E um desses detalhes que nós podemos observar era que era necessário que Lázaro passasse 4 dias na sepultura, porque na tradição dos judeus eles acreditavam que a partir do terceiro dia até o terceiro dia o homem ainda poderia ressuscitar, porque o seu espírito poderia retornar ainda e ele poderia ser trazido à vida. Mas a partir do 4º dia, então, acabavam-se todas as esperanças. Por isso que aquela multidão ainda estava chorando com um grande pranto. Marta e Maria também estavam chorando amargosamente. A multidão dos judeus também, todos quanto amavam Lázaro, chorava, porque no 4º dia tinha acabado as esperanças. E aí você pode até achar que quando passou o tempo de Jesus voltar, as esperanças também acabaram. Você pode achar que era só até aquele tempo e passou dali, não vai mais acontecer. Mas não, Jesus ele é além do tempo. Jesus ele chega no 4º dia para cuidar dos detalhes, porque os judeus ainda ficariam na incredulidade de dizer que estava ainda no prazo dos 3 dias para que Lázaro ressuscitasse, iriam tirar o crédito do milagre de Deus, mas ele espera o 4º dia, que é para que o milagre seja perfeito e é para que ninguém diga que foi pela tradição, mas sim pelo poder de Deus que foi manifestado naquela família. Amém? Então Deus ele é poderoso para fazer além do que nós pensamos ou imaginamos. E o milagre de Deus é perfeito e é no tempo certo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que esta palavra possa ter falado poderosamente aos nossos corações, assim como falou ao meu coração. Eu espero também que fale poderosamente ao coração de cada um que está ouvindo esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.